Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, um assunto que afeta várias famílias brasileiras, não só as famílias brasileiras, mas acredito que em todo mundo nós temos esse problema, que são as drogas. Infelizmente está em todo lugar, né? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui um especialista, o terapeuta Sandro Barros, que já tratou de vários dependentes químicos, inclusive pessoas famosas. Atualmente, ele está cuidando do ator Serginho Rondiakov, que fez Malhação, muita gente conhece, né? O Brasil inteiro conhece. Está aqui a meu lado, então, o terapeuta Sandro Barros. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ney. Um prazer estar aqui no seu canal, contribuindo com esse assunto. Você trabalha mais com terapia para dependentes químicos ou também faz outras funções como terapeuta? Então, eu me formei em terapeuta em dependência química e acompanhante terapêutico em dependência química. Faz 8 anos que eu sou terapeuta e acompanhante, e nesses 8 anos eu já ajudei mais de 5.000 vidas a achar o caminho da luz, a largar as drogas, a mudar a sua maneira de pensar. E eu trabalho muito o jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir do paciente. Então, hoje eu estou vivendo o meu propósito, né? Sendo o que eu nasci para ser, que é realmente levar fé, esperança e amor para esses dependentes químicos e para as famílias que sofrem muito com o vício dos filhos, né? Porque realmente o codependente é dependente do dependente. Bom, o senhor falou das famílias, assim também como eu falei aqui na introdução, né? Como é que a gente pode falar aqui para o nosso canal, para quem estiver nos assistindo, as famílias aí, né? Como é que a pessoa pode detectar a família em casa? Eu estou falando isso aí, o senhor mencionou os filhos, eu vou falar por mim, assim, o senhor até pode confirmar ou não. Que às vezes na família não é só os filhos, talvez o pai, a mãe, sim, possam também ser usuários, né, das drogas. Como é que a pessoa pode detectar? Ou se quando detecta esse tipo de coisa, já está num estágio avançado da situação? Uma dica é fazer a leitura do comportamento, ou do marido, ou do filho, ou da mãe. Como que está o comportamento dessa pessoa? Alguns filhos, a mãe chega e abraça quando ele chega, para sentir o cheiro, e não ficar investigando de forma... interrogatórios. Em forma muito assim, claras, assim, de meu filho tá chegando da onde, que horas, aí o filho se sente acuado. Mas se ela falar, filho, que saudade, me dá um abraço, ela já cheira ali o pescoço dele e já vai saber se ele está usando alguma droga também. É uma das dicas. O grande erro da família é julgar, acusar e condenar. Não julgar, não acusar, não condenar no atendimento, porque isso a família já faz, a sociedade já faz. E a pessoa precisa ser acolhida, encorajada. E quando a pessoa é julgada, ela começa a se defender, a negar e a fugir da conversa, né? E quando a família consegue detectar, o que ela deve fazer? Onde ela pode procurar ajuda? Então, a família ela deve se tratar também, porque a doença ela é física, mental, emocional e espiritual. Física porque o corpo pede a droga. Mental por causa da obsessão. Emocional porque o emocional fica totalmente desregulado. E espiritual porque é o egocentrismo, a pessoa só pensa nela, não quer saber se a mãe está precisando de alguma ajuda, se o filho está precisando de alguma coisa, se alguém está passando algum sufoco. A pessoa só quer usar a droga. Só que a pessoa às vezes não percebe o envolvimento que ela já está com a droga. Ela está muito envolvida com a droga. Então ela acha que está no controle, até que ela perde o controle, só que ela não consegue perceber que ela perde o controle. Então o importante é a família ir atrás de um profissional, ou de um terapeuta, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, porque o meu trabalho de acompanhante terapêutico, ele complementa o trabalho do psicólogo e do psiquiatra, não substitui. Então é importante, sim, buscar todo tipo de ajuda, analisar o comportamento, ver como que está a vida da pessoa, se tem muitos prejuízos, porque a pessoa que usa droga se torna um especialista em obras inacabadas. Tudo que ela começa, ela não termina. Já é um sinalizador para saber se ela está usando ou não. As amizades, para saber com quem a pessoa está andando, né? Tem isso também, as amizades e os ambientes.
Eu ia te fazer uma pergunta, e o senhor já até acabou respondendo por quais são os sintomas que a pessoa pode perceber, né? Quem está ali do lado, não estou falando só a família, mas às vezes um amigo, né? A pessoa próxima da família, que às vezes a própria família não percebe, mas alguém de fora que está muito ligado pode perceber e pode chegar para a família, ó, tomar cuidado, dar uma atenção aí, porque o negócio não está indo normal, né? A situação não está normal Isso como aí. era antes, de repente, né? Isso aí, a família geralmente é a última a saber. Na maioria dos casos, né? A maioria é a última a saber. É como no caso da traição, né? O homem é o último a saber, a mulher é a última a saber. A família é a última a saber que a pessoa está usando droga. E algo que é muito importante, uma informação muito importante, com a intimidade e com a liberdade, a família perde autoridade sobre a pessoa. Então, é bem comum a pessoa escutar uma pessoa de fora do que a própria família. Agora, eu queria saber do senhor qual os métodos, ou o método que o senhor usa, ou se tiver vários, aqueles que o senhor pode, de repente, falar aqui, né? Aqueles que o senhor acha assim, mais importantes, né? Que o senhor acha que teve mais resultado no tratamento, né? Na tentativa de resgatar a pessoa. Então, não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Só que eu pego o caso da pessoa e estudo o caso da pessoa. Então, eu faço um cronograma terapêutico para aquela pessoa. E é importante ela entender que é um dia de cada vez, não tentar resolver tudo num dia só, numa semana só. Ela entender os prejuízos que ela teve. Ela perceber que não tem mais credibilidade em casa, na sociedade, que ela precisa recuperar essa autonomia, essa credibilidade. Tudo através da sugestão, conversando, fazendo perguntas, estimulando uma reflexão. Então, isso tudo faz com que a pessoa desenvolva uma consciência e, através dessa consciência, ela tem um despertar. Pô, realmente eu estou me prejudicando, estou atrapalhando a minha família, estou ruim financeiramente, emocionalmente, minha família está destruída. Não, vou mudar de vida. Eu quero mudar. Então, ninguém muda ninguém. Nós somos impotentes ao outro. Mas eu posso ajudar, através de uma terapia, fazer a pessoa querer, desenvolver o querer da pessoa, através do processo terapêutico. E na maioria dos casos, né, que o senhor vai atender, essas pessoas, quando o senhor usa, né, a sua fórmula, né, para tentar atrair, trazer ela, né, para o senhor e mostrar ela, como o senhor falou, olha, o mundo não é assim, o mundo é aqui que você tem que viver, não é aí. Elas são resistentes? Elas são resistentes porque qual a característica do dependente químico? Negação, projeção, manipulação e mentira. Então já é do dependente químico, porque ele já faz isso para usar a droga. Ele engana a família, ele engana às vezes a polícia para subir no morro para pegar droga, ele engana para descer do morro também, ele engana os parentes, engana o trabalho, o chefe dele, engana a namorada. Ele vai enganando e faz isso por anos. Então ele se torna um especialista em manipulação, mentira, negação e projeção. Ele projeta, eu vou parar quando eu mudar de São Paulo, eu vou parar quando eu mudar do Rio. Não, eu estou com problema, não, está tudo no controle. E não está. Então, essas características do dependente químico tornam o trabalho um pouco mais complicado na hora que você quer ajudar. O meu diferencial, eu tenho a expertise, porque eu vivi isso, consegui sair. Eu tenho as técnicas e eu tenho minha espiritualidade, que não é religião, eu tenho a minha espiritualidade. Então, quando eu falo da minha história e falo que eu vivi 20 anos nas drogas, tive 3 overdoses, uma tentativa de suicídio, o cara, esse cara entende do que eu estou falando. Esse cara sabe, o cara bebeu, fumou maconha, usou cocaína, usou crack, usou êxtase, usou ácido, foi para as festas, foi para a rave. O cara viu a morte de perto. Então, esse cara aí sabe do que está falando, então eu vou seguir ele. Eu chego nesse lugar. Mas eu tenho que trabalhar esse processo para chegar nesse lugar. Porque eu não chego de uma hora para outra nesse lugar. Quando eu chego nesse lugar, eu chego já trabalhando ali a base, falando de mim, porque a minha história é meu maior patrimônio. Né? E a sobriedade também é importante. Sem a sobriedade, eu não consigo nada. O seu testemunho, que é a sua ferramenta, na verdade, para trabalhar. É a grande ferramenta. Isso aí. O meu exemplo arrasta. A minha história
faz com que a pessoa fale, pô, realmente eu não quero esses prejuízos para mim. E olha só, tem os usuários, né, de drogas que não são dependentes. Aí eu não sei, também eu estou falando, mas eu quero dizer o seguinte, tem as pessoas que têm uma vida normal, trabalham, né, estudam, enfim, e gostam de usar droga. Até que ponto isso pode ser perigoso? Porque qualquer tipo de usuário ele pode ser, né, um eminente viciado. Então, Ney, boa pergunta. Temos o usuário, o abusador e o dependente químico. O usuário é aquele que toma uma latinha de cerveja e para. O abusador não bebe, bebe só de 2 em 2 meses. Mas quando bebe, bate o carro, atropela o cachorro, para na delegacia, discute com a família, discute com a filha e dá problema em todos os lugares que vai, de 2 em 2 meses. O dependente químico, ele vive para usar e usa para viver. Então ele não consegue ficar sóbrio um dia. Ele usa todos os dias. E a droga que tiver, ele usa. Ele vai usando, né? Vai usando. Então temos o usuário, o abusador e o dependente químico. Quem é o dependente químico? Aquele que um dia foi usuário. Nem todos os usuários se tornam dependente químico. Não é uma regra. Mas depende da genética, depende da subjetividade, né? Depende dos ambientes. Não é uma obrigação. Tem gente que é usuário a vida inteira. Mas quem é usuário tem mais chance de ser dependente químico, abusador, dependente químico, do que aquele que nunca usou. Por isso que eu falo, não experimenta. Hoje eu fui falar lá com a Polícia Militar sobre o PROERD e dei essa entrevista lá para eles falando, não experimenta para os meninos. O experimentar já é um risco de você se tornar um dependente químico. O senhor falou isso aí, eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar assim, até por mim. Por exemplo, eu não fumo, bebo muito pouco, quase não bebo praticamente, e eu gostaria de saber porque é o seguinte, para a pessoa beber, por exemplo, eu não gosto de cerveja, vou dar um exemplo da cerveja, eu não gosto de cerveja, já experimentei tomar um gole, e é claro que a roda de amigos te faz levar, todo mundo bebe, eu vou beber. A pessoa não gosta da cerveja, mas vai acabar bebendo, porque todo mundo bebendo, e aquilo vai, um final de semana, outro, blá, blá, blá. E acaba que ela vai começando a gostar, quer dizer, ela tem que se habituar a gostar. Eu pergunto para o senhor, no modo geral, por que as pessoas procuram, não vou falar da droga, no caso, lícita, das drogas ilícitas, no caso, cocaína, maconha, o crack. Por que as pessoas procuram, no modo geral, eu não sei se o senhor teria até como responder, talvez pela experiência, né, de casos aqui e ali, por que elas, né, tomam a atitude, vou usar isso aqui, vou passar a usar isso aqui? Ótima pergunta, Ney. O álcool é o chefe da quadrilha das drogas. Ele é minimizado, um chopinho, um golinho, ele está na televisão, ele é barato, ele está em qualquer lugar. Quando você bebe, a parte frontal do cérebro rebaixa, que é responsável pelas funções executivas, e afeta a coisa mais importante do ser humano, que é o poder de decisão. Então o lugar ruim fica bom, a viagem horrível fica legal. Então o álcool ele é um portal. E quando a pessoa abre a porta, né? Abre a porta. Quando a pessoa bebe, a pessoa fica muito mais receptiva em aceitar qualquer tipo de droga. Então a pessoa bêbada, ela pode aceitar uma cocaína, uma maconha, um crack. Então é muito importante. Tem gente que não fuma, mas bebe, fuma. Eu só fumo quando eu bebo, né? Exatamente, isso é um bom exemplo. E a gente precisa entender que é igual o camarão. Tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que não. Tem pessoas que não podem beber. Nem um gole, porque um gole é muito, 1000 goles é pouco. A pessoa não para, a pessoa fica na compulsão, então ela tem que evitar o primeiro gole. Eu me lembro de um professor meu, eu me formei em terapeuta, que ele falava assim, qual a diferença do usuário e do dependente químico? Aí ele fez uma metáfora, que o usuário seria uma batata, e o dependente químico um purê de batata. Aí ele fala, o usuário que é uma batata pode virar um dependente químico que é um purê de batata, mas um purê de batata nunca vai virar uma batata. Ou seja, é um tratamento com começo, mas a recuperação não tem fim. É só por hoje, um dia de cada vez, evitar lugares, pessoas e ambientes e evitar o primeiro gole. O senhor falou do senhor, como que já foi usuário,
Como é que, pelo que o senhor falou aí, parece que o senhor chegou no fundo do poço. Cheguei. Usou e tal. Como é que o senhor conseguiu voltar, se reabilitar? Eu depois que eu tive as 3 overdoses, eu já vinha tentando parar de usar droga desde os 33 anos e não conseguia. Aí eu tive a primeira overdose, falei, nunca mais vou usar isso aqui. Joguei no lixo e tal. Aí uma semana depois voltei a usar de novo. Aí tive outra overdose, nunca mais vou usar isso aqui. Joguei no lixo de novo. Aí depois eu tive a terceira overdose e eu falei, vou me matar porque eu tô sendo uma pessoa que eu estou fazendo minha família sofrer, eu não tenho forças. E eu já estava pensando em suicídio. Mas entre pensar e agir, chegar quase lá, o senhor teve um impulso? Eu costumo falar que o suicídio é o seguinte, é igual um passarinho quando pousa na cabeça. Você só não pode deixar criar ninho. Então eu não deixei criar esse ninho. Então eu pensei no suicídio, mas eu não fiz ele de fato. E aí eu fiz o quê? Eu fui no espelho lá de casa e falei, Sandro, você precisa decidir. O sucesso é uma decisão. O que você quer? Quer viver ou você quer morrer? Eu decidi viver. E depois dali que eu tomei aquela decisão, faz 12 anos que eu não uso nada, que eu não tomo um gole, que eu não dou um trago. Faz 12 anos que eu estou limpo, 100%, sem usar nada mesmo. E 8 anos que eu sou terapeuta. Então eu tive um despertar espiritual. Esse despertar espiritual é o que eu faço nas sessões de terapia. Quando eu atendo um paciente ou quando eu faço um acompanhamento terapêutico, como eu fiz com o Serginho lá no Leblon, que saiu na mídia, que eu fui almoçar com ele, fui tomar uma água de coco com ele, durante o acompanhamento terapêutico, eu vou conversando com a pessoa para ela chegar nesse lugar do despertar espiritual. Quando eu atendo online, eu atendo pessoas dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, de todos os lugares do mundo. E durante a sessão online, que é um formato terapia, ou no consultório, ou presencial online, eu também levo a pessoa para esse lugar, que é o lugar do despertar espiritual. A pessoa olhar para ela e falar, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não tive essa pessoa no uso de drogas. Eu não tive ninguém para fazer o que eu faço pelos outros hoje. Então hoje eu sou a pessoa que na época eu gostaria de ter, mas eu não tive. Eu quase paguei com a vida. O senhor falando isso aí parece que foi um toque de Deus, olha só, eu vou te livrar e você vai agora cuidar das pessoas que estão hoje iguais a você. Isso aí parece, não é isso, a missão é essa. Se não fosse essa missão, eu não estaria vivo. Não cabe eu trabalhar com outra coisa, porque eu estou vivo para levar essa missão para as pessoas. Tem pessoas que falam assim para mim, Sandro, só em olhar os seus vídeos, as suas postagens, eu já estou melhor com meu marido, eu já estou tratando ele com mais amor, eu estava fazendo tudo errado, eu percebi que eu estava errando, o meu marido usava droga e eu criticava ele, Sandro, eu larguei as drogas só vendo as suas postagens. Então assim, eu recebo muita mensagem de agradecimento por eu estar comunicando, né, a minha história, porque eu quebrei meu anonimato, né? Eu falo, muitas pessoas têm vergonha de falar, eu já tenho uma facilidade enorme de falar da minha vida, de falar que eu realmente vivi nas drogas e hoje eu não vivo mais escravo das substâncias psicoativas. Eu estou liberto do álcool, das drogas e do cigarro, que eu também larguei o cigarro junto com todas essas drogas. Bom, o senhor mencionou ainda agora aí o Serginho, né? O ator Serginho, que ultimamente apareceu aí nas mídias, né? Aquele vídeo que ele até beija com o pai e tal, dentro de casa. E, de repente, ele aparece, não sei, 1 mês ou 2 meses depois, fazendo outro vídeo com uma cara, né, melhor, e falando, mencionando o senhor, agradecendo a sua ajuda, né, no tratamento com ele. O que aconteceu daquele vídeo, do primeiro, né? Daquela situação com o pai, até o segundo, aonde ele te agradece ali. O que aconteceu? O que você conversou com ele que fez ele mudar? Porque ele realmente, a aparência dele era outra, uma outra pessoa, até ele pedindo desculpas ao pai dele e tal, quer dizer, voltando, ele agora sou eu, tô aqui, pessoal, tô na Terra, voltei, ó, tá tudo bem, e vamos continuar que eu vou sair dessa. E queria pedir perdão principalmente ao meu pai, né, que tá muito bolado comigo.
E também queria agradecer aí ao Jesus Luz, o Kaique Brito, o Bruno Gagliasso e o Rafael Ilha, né, cara, que a gente bateu um papo super maneiro. Ele me aturou aí no momento que eu tava mal, né? Teve paciência comigo, me apresentou o Sandro, que é um cara que, pô, me ajudou bastante, super generoso, muito maneiro mesmo. E obrigado. Foi o que eu passei para ele. Eu passei para ele, falei, Serginho, a sobriedade é meu maior patrimônio. Eu quero passar a minha história para você. Chega de prejuízo, vamos recuperar a credibilidade em casa, na sociedade, vamos conquistar o que você perdeu, que é os pilares, né, da família, da saúde, do financeiro, tudo isso. Então, eu vou conversando com ele e vou passando um pouco da minha experiência, um pouco das minhas técnicas em relação a como ele vai viver sóbrio. É uma nova maneira de se viver, né? E ele está me escutando, por isso que ele está evoluindo. Fui para São Paulo, visitei ele está jogando bola, está soltando pipa, ele está fazendo muitos esportes. Isso saiu já em todas as mídias, eu só estou reproduzindo o que já está nos canais de comunicação. Eu vi sua foto também com o Rafael Ilha, né, que também está dando apoio, né? Fui com eu, Rafael Ilha, fomos visitar o Serginho, passamos horas com ele conversando lá, e ele realmente está evoluindo e está no caminho certo, está obediente, o segredo é obedecer. Aquela história, por exemplo, a pessoa para ir para uma clínica, né, de reabilitação, ela tem que ir por vontade própria, né? Não adianta ela ir obrigado, porque provavelmente não vai dar certo, né? Então, depende do caso. Tem internação voluntária e involuntária. Eu sou a favor da voluntária, que a pessoa vai querendo se tratar. Mas a involuntária, às vezes é necessária porque a pessoa está perdendo o controle, está ameaçando o pai, né? Está ameaçando a mãe, está vendendo as coisas dentro de casa. Isso torna um perigo, né? Até um para ela própria, né? Perigo para ela, para a sociedade e para a família. Sim. Aí por isso que existe a internação involuntária. Nesses dois casos, vamos comparar um com o outro. Os dois casos estão na clínica. O senhor saberia me dizer um número, assim, a porcentagem assim, de recuperação? Aqueles que se recuperam melhor são aqueles que vão voluntariamente e aqueles que vão involuntariamente, aqueles que vão obrigado. Dá para comparar em relação à recuperação? As pessoas internadas de forma voluntária têm uma tendência maior de se tratarem e realmente recomeçar uma nova vida. As involuntárias, na grande maioria, não quer estar ali. E depois de 2, 3 meses, começa a amolecer o coração, começa a ter saudade da família, começa a entender que foi salva dela mesma pela própria família. Porque a família que interna de forma involuntária, na sua grande maioria, ela quer o bem do filho. Ela quer salvar o filho dele mesmo. Então, às vezes, não tem o que fazer. Fica com medo do filho morrer ou ir preso, né? Por isso que o resultado do uso de drogas, ou a pessoa vai para a cadeia, para o caixão ou para a clínica. E a clínica é menos pior. Sim. Em relação à recaída, quando a pessoa tem uma recaída, por exemplo, o teu paciente tem uma recaída, como é que é esse tratamento? Ou o senhor pensa assim, poxa, eu acho que eu não trabalhei ele direito, acho que não foi. Como é que funciona essa questão? De você tentar, a pessoa de repente veio bem, né, ela estava mal, subiu, ficou aqui regular e de repente, pum, deu uma recaída. Então, sobre a recaída, eu costumo falar que não tem garantias, só possibilidades. Então, eu não tenho como garantir sobre a sobriedade da pessoa, porque a pessoa tem que fazer isso por ela própria, como eu fiz para mim também. Eu tive que tomar uma decisão e falar, não, agora eu não uso mais. É importantíssimo a pessoa entender isso. A recaída, ela se dá muito no comportamento, e o uso vem como consequência do comportamento. A pessoa começa a andar com as pessoas erradas, ir para os lugares errados. Então, ela recai no comportamento, não no uso. E com o tempo, o uso é questão de tempo mesmo. Quer dizer, na verdade, a recuperação e a não recaída, vamos dizer assim, vai depender da manutenção. Isso. Precisa fazer manutenção. Então, do movimento contrário. Todo mundo está indo para boate? Eu vou para a praia, vou correr. Está todo mundo indo para o barzinho? Eu vou para a sala. Mudar o seu comportamento, né? Mudar as amizades, tentar mais amizades, né? Por isso que eu estou te falando. A maneira de ser, a forma de agir e o jeito de pensar, isso precisa ser ajustado. Porque na droga a pessoa está totalmente confusa. Ela fala de um jeito, age do outro,
ela não está alinhada com ela mesma, entendeu? Então a maneira de pensar com a forma de agir não está coerente, entendeu? Então isso precisa estar alinhado. Por isso que na clínica eles trabalham a alimentação, o sono e a atividade física. A pessoa na clínica tem horário para dormir, horário para acordar, tem horário para comer e tem atividade física. Essa é a base, o tripé da clínica, porque quem usa droga não come no horário, não dorme no horário e não faz atividade física. Sandro, olha, eu gostei muito aqui do nosso bate-papo. Eu espero que o pessoal aí que esteja nos assistindo também esteja gostando, que tenha tirado as dúvidas, que isso possa também ajudar de alguma forma. O senhor tem mais alguma coisa para falar? Gostaria de falar mais alguma? Gostaria de falar que eu faço um trabalho social uma vez por mês aqui no Rio de Janeiro, que eu resgato pessoas em situação de rua. Então eu vou com uma equipe, levo cobertor, levo alimentação, levo roupa e vou fazer o acolhimento. E durante o acolhimento eu ofereço ajuda para as pessoas para começar um tratamento. Fora isso, todo domingo eu faço um atendimento de sessão de terapia para pessoas sem condições de me contratar. Mudança de vida. Fala aí, meu amigo. Fala seu nome, com a idade. Paulo José da Silva, 52 anos. Tá feliz? Estou muito feliz aqui. Estamos saindo da rua agora. Quantos anos de rua? 10 anos. Tomou uma decisão, hein? Tomei uma decisão. Parabéns. E você? Obrigado, Meu nome é Antônio Vicente de Lima. E aí, quantos anos na rua? Eu estou com 5 anos na rua, minha idade é 66 anos. Pode tomar uma decisão mesmo que eu vou procurar um abrigo, porque o negócio não tá legal pro meu lado, não. Isso aí. Nessa aí, dormindo debaixo de viaduto aí, Muito sofrimento, né? levando chuva, É, um dia sofrimento, come, outro né? dia não come. Aí, A rua é coisa de derrota. né? Essas pessoas de rua, quando o senhor vai até elas aceitam logo de cara, ou elas têm uma resistência, não querem ir, porque o senhor leva, né, para algum alojamento, quando elas aceitam, né? E isso aí elas aceitam assim logo, ou ficam mesmo, resistem um pouco? Eu costumo estar fazendo uma leitura do cenário para saber que estado emocional elas se encontram, porque a gente não sabe como elas vão estar no momento. Então, eu vendo que eu posso começar um diálogo, eu começo esse diálogo, faço o acolhimento, elas se sentem acolhidas e, enfim, leva cobertor, leva sopa, leva roupa, e depois, com um tempo, depois que eu crio esse vínculo com elas, aí eu ofereço o tratamento. E quando elas decidem se tratar, eu marco um dia e um horário. E se elas estiverem nesse dia, nesse horário, é porque elas querem se tratar. Sim, Então tem toda uma estratégia ali. O importante é agradecer por esse momento, por eu estar contribuindo para outras vidas e deixar bem claro que é possível sair das drogas, é possível viver sóbrio. A recuperação já diz, né, o nome, recuperando a ação, e a sobriedade é o meu maior patrimônio e é uma delícia quando você entende que sobriedade é o melhor dos mundos, um dia lúcido, um dia bem sucedido. É possível vencer as drogas e é possível a família se tratar também, buscar amor exigente, buscar o Naranon, buscar os grupos de família, porque a família está tão doente quanto o dependente químico. Só que a diferença é que ele usa droga e a família não. Uhum. Bom, se eu quiser, fala aí as suas redes sociais, seu canal do YouTube, seu Instagram. Então, meu Instagram é Terapeuta Sandro Barros, meu TikTok também, Terapeuta Sandro Barros, e o meu canal do YouTube, que é Terapeuta Sandro Barros. Então, é isso, eu estou sempre ali contribuindo para a pessoa entender um pouco mais sobre esse universo da dependência química. Bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima postagem. Até lá. Um abraço.